Fala aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos daremos continuidade a essa sequência de resolução de questões sobre cálculo de funções de várias variáveis. Agora veremos a questão 4 da P1 de cálculo 4, que caiu no período de 2020.2, né? O segundo semestre de 2020. Muito bem, pessoal, então vamos aí resolver essa questão. Como eu falei, questão 4 da PX de cálculo 4, que caiu no segundo semestre de 2020. Vou colocar aí o que a questão diz na tela. Você pausa, lê a questão, resolve e aí compara com a minha resolução. Muito bem, pessoal. Olha só. A questão fala o seguinte. Cadê? Aqui, ó. Considere o sólido W limitado superiormente pela esfera x² mais y² mais z² igual a 1 e inferiormente pelo cone z igual a raiz quadrada de x² mais y². Calcule o valor da integral aqui, né? I igual a 14 sobre π, essa integral zona aqui e tal, blá. Bacana. Aí, ele falou as condições, né? Ele falou como que vai ser esse W aí. Como eu falei, já falei nas outras aulas, eu prefiro sempre começar com o esboço da região onde eu vou calcular essa integral. Preferência minha, fica mais fácil de ver e tal. E, enfim, te dá um entendimento maior, né? Completo, de fato. E numa questão aberta, numa questão discursiva, a ideia é você mostrar que sabe as coisas, né? E aí fazer um esboço, fazer um desenho bacana, ajuda bem. Não precisa ser um desenho perfeito, mas passar para quem está corrigindo aquela prova que você entendeu aquilo ali, está capaz, inclusive, de desenhar aquele negócio, ajuda bastante. Legal. Aí, já desenhei aqui antes, beleza? O que eu tenho? O negócio parece um sorvete, não é isso? Você tem uma esfera, né? Parte de uma esfera, e uma calota, e superiormente, e embaixo você tem uma parte, um ramo de um cone. Bacana. Vamos começar analisando algumas coisas. A equação analítica de um cone, já viu lá na geometria analítica, que é essa relaçãozinha aqui, né? z² igual a x² mais y². Se eu considerar que o eixo, né, que é um cone que tem o vértice na origem, e que o eixo dele vai ser o z. Aí a gente viu lá no ensino médio vários tipos de cone, né? Aí as particularidades, né? Os cones equiláteros e tal, geralmente foram cones retos que a gente viu, e aí, enfim, usava a fórmula para calcular o volume, a área lateral, não sei o quê. Mas aí, quando falava de cone, você pensava automaticamente nesse negócio aqui, né? Uma coisa desse tipo assim, tipo um chapeuzinho de festa, né? Esse negócio. Só que isso aí é só uma parte do cone, cara. Cone, de fato, é um negócio mais parecido com uma ampulheta. É uma coisa assim, ó. Bacana? Vai embora, para cima e para baixo. Aí, o que me fez perceber que eu ia pegar só essa parte aqui de cima do cone? Repara, isolando o Z, ou seja, agora se eu quiser analisar esse cone aí como sendo o gráfico de uma função f de xy, isolando esse z aí, eu chego numa relação, na minha equação analítica eu tenho z² igual a x², z² igual a x² mais y². Bacana. Passa na raiz para o outro lado, vai ficar mais ou menos raiz de x² mais y². Mais ou menos, tá vendo? Como na equação ele me deu raiz de x² mais y², eu sei que ele está pegando só os z's positivos. Bacana? Só o semi-eixo positivo do z ali. Se tivesse um menos aqui, aí eu ia saber que ia ser só a parte de baixo. Compreende? Até porque a interseção, né, ou a região definida pela interseção, sei lá, a região que está dentro da esfera, dentro do cone ao mesmo tempo, não é só essa aqui, também tem ali embaixo. Mas como ele me deu o z positivo, eu sei que eu não vou pegar o ramo de baixo, só o de cima. Bacana?
Aí essa equação aí, né, essa função, f de x, y, fica sendo só assim, né? Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí isso lhe dá que o gráfico dessa função, sendo dessa maneira aqui, ó, vai ser justamente essa superfície aí, que é só a parte de cima do cone. Bacana? Aí fica como aquele chapeuzinho de festa, só aqui para baixo. Legal. O que acontece é que, não desenhei aqui para não poluir, né? Mas essa esfera é de fato uma esfera, né? Ela continua assim. Então, esse cone, ele vai pegar aqui em cima e também lá embaixo. Por que eu não considero essa parte lá embaixo? Porque ele não fala dessa parte nessa equaçãozinha analítica aqui. Justamente, simplesmente por causa do sinal. Bacana? Legal. Aí, cara, olha só. Eu já falei, aí eu já tenho uma aula aqui no canal que eu falo sobre mudanças de variáveis. Mudanças de coordenada. Meu amigo, se você não viu essa aula, você para. Acredita. Você para. Eu coloquei o link na descrição desse vídeo aqui. Você assiste lá e depois volta aqui. Se você não viu a aula que eu falei sobre o jacobiano, mesmo procedimento, cara, para minha. Acredita em mim, confia. Assiste lá, depois volta. Para você ter um entendimento completo, cara, porque senão corre o risco grande e acontece com a maioria dos alunos, amigo. A maioria dos alunos. Você vai passar pela disciplina. Pô, você é um cara bom, você é um garoto esperto, pô, vai passar na disciplina. Só que aí tu vai passar com 6, com 7. Mano, passou com 6, com 7, você não aprendeu. Não aprendeu. Ah, mas é que não aprendeu. Sério. Aprendeu a ponto de falar assim, vou te explicar aqui. Não aprendeu, mano. Então, e o aprender é justamente você entender o conceito por trás da coisa. Saber o que você está fazendo. Não só sair aplicando algebrismo vazio, fazendo um monte de conta do nada, pô, entendeu? Multiplicar, pô, todo mundo sabe, vai pegar ali, a maioria, né? Vai multiplicar ali e tal, mas não, entende o porquê daquelas coisas, entende o que está acontecendo aqui. Bacana? Porque quem decora esquece, pô, certo? Aí legal. Mas se você aprender, de fato, você vai guardar o conhecimento. Bacana. Nessa aula que eu falei sobre mudanças de coordenadas, eu falei de alguns tipos, né? Falei de 3 especificamente, né? Dividi em 3 aulas e tal. Uma delas, um dos sistemas, é o sistema de coordenadas esféricas. Bacana? Por quê? Porque você usa justamente uma maneira muito confortável de você organizar, de você descrever uma esfera. Bacana? Se você considerar se você não considerar uma esfera maciça, uma esfera oca, você vai ter justamente o que é necessário para parametrizar uma superfície. Você vai ter 2 parâmetros, 2 variáveis, descrevendo ali o comportamento de cada ponto nessa superfície. Bacana? E aí, como eu disse, as coordenadas cartesianas funcionam muito bem, cara. Mas existem situações que você encontra superfícies curvas. Bacana? Seja no R2 você já encontra curvas, ou no R3 você encontra de fato superfícies arredondadas. Que você calcular usando o sistema de coordenadas cartesianas fica muito difícil, amigo. Fica complicado. Você vai ter umas raízes, um negócio lá esquisito, e a chance de você errar é muito grande. Por isso que a ideia é você saber como transforma, como passa de uma coordenada para outra, de um sistema para outro. Você vai pegar uma transformação de um sistema para outro e isso vai facilitar muito a sua vida. É o que vai acontecer aqui agora. Bacana? Tem aqui, ó. E quanto mais exercício você fizer, vai chegar uma hora que você vai ver a questão e falar assim, mudança de coordenadas. Fácil. Vai ser outra coisa. Mole. Que é a sua exposição ao conteúdo. E que a exposição vai justamente levar ao domínio de fato daquilo. Bacana. Então eu sei que eu vou usar aqui um sistema de coordenadas esféricos. Bacana? Ah, cara, por que você não vai usar o cilíndrico? Não vou usar o cilíndrico porque não é só o x e y que vai variar de maneira curva. Eu estou vendo que o z também faz uma curva. É arredondado. Entende? E aí, ele sendo arredondado, ele variando muito aí de maneira curva, como eu falei, esses seus limites, fica mais fácil analisar, colocar um ângulo aí. Entende? Fica mais simples. Aí tá, como é que eu faço? Nessa aula que eu falei dos sistemas de coordenadas esféricas, eu te mostrei que nesse sistema, né, tirando do cartesiano e levando para esse sistema de coordenadas esféricas, aqui você tem 3 variáveis, né, x, y e z. Aqui também você vai ter 3 variáveis, pô, né? Vai ter o ρ, o φ e o θ. Bacana? Saí do plano cartesiano, do sistema cartesiano, e fui para um sistema de coordenadas esféricas. Legal. Como é que eu represento cada coisa dessa aí? O x, nesse sistema, ele vai ser
Rho, seno φ, cosseno θ. O y vai ser, né, escrevendo em função de Rho, φ e θ, ele vai ser Rho, seno φ, seno θ. O z vai ser Rho, cosseno φ. E aí fiz uma mudança de variável, mudei de sistema, levei de um lugar para outro, fiz uma transformação. Eu preciso compensar as deformações, eu preciso ter um fator de correção. O fator de correção, nesse nosso caso aqui, é o determinante da matriz jacobiana. Importante, olha também, coloquei no link da descrição uma aula quando eu falei bem sobre isso, mostrei como calculava e tal. Aqui também nas coordenadas, nesse nosso modelo aqui de coordenadas, o valor do jacobiano também é conhecido. Você pode calcular montando essas matrizes com as derivadas parciais, mas já tem um valor conhecido que você pode colocar. Pô. Seu professor sabe que é um valor conhecido e que você sabe porque aparece direto aí. Bacana? Então, ó, nesse nosso sistema de coordenadas esféricas, o nosso jacobiano vai ser justamente o Rho ao quadrado seno de φ. Bacana? Esse aí é o nosso jacobiano. Então, essa é que eu tenho que fazer para transformar de um sistema para outro. E aí a questão não falou nada, não falou que era momento de inércia, não falou que era massa, não deu nenhum significado físico para isso. Só deu a integral direto, bum, e falou, faz aí. Legal. Aqui eu sei que essa equação de uma esfera, né, de um caso particular, de um elipsoide, que vai ser uma esfera, importante essa parte de geometria analítica, ainda mais aqui. Nessa parte de cálculo 3, cálculo 4, né? Cálculo 3 para a maioria dos cursos aí, cálculo 4 por C10, quando a gente está fazendo essas questõezinhas aqui. Eu sei que é uma esfera sentada na origem de raio igual a 1. Bacana? Então eu sei que aqui em cima, né? Tem aqui nesse ponto é o ponto 001, certo? E aqui embaixo, claro, é o ponto 000 da origem, né? 000. Legal. Aí, ó. Dividir aqui o nosso quadro. Vou analisar essa nossa integral. Já vou colocar os limites. Bacana? Vamos ver os limites aqui? Ó. Repara. Se eu for analisar isso aqui no plano, essa interseção, a curva que eu formo quando eu faço a interseção dessas duas superfícies, né? Lembrando que a interseção de duas superfícies vai ser uma curva. Essa curva que eu formo aí, é só colocar no lugar do z essa nossa relaçãozinha aqui. Aí o que eu tenho, ó, colocando aqui rapidamente, aqui é z ao quadrado, né? Então aqui vai ficar esse negócio ao quadrado. É x ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado, isso igual a 1. Rapidamente eu vejo que isso é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 sobre 2. Então aqui no plano xy, a projeção dessa curva aí vai ser uma circunferência de raio igual, aí eu vou botar aqui, raiz de 2 sobre 2. Bacana? Porque isso aqui é o raio ao quadrado, né? Se o raio ao quadrado deu 1 sobre 2, é porque esse raio aí é 1 sobre raiz de 2, que racionalizando fica raiz de 2 sobre 2. Bacana. Então, ó, o θ, repara, né? Você viu aí essa aula, sei que você viu. O θ é o mesmo θ das coordenadas polares lá, certo? Ele vai dar a volta completa para descrever isso aqui. Então, acho que não vai precisar dessa equação aqui não, se precisar eu coloco de novo. O θ, então, fica de 0 a 2π. Bacana. Vamos ver esse φ? Olha o φ. Você viu qual que é o φ, né? Naquela aula que eu falei. O φ, ele parte do eixo z e vai até percorrendo aqui até o plano z igual a 0. Legal. Como é que eu vejo os intervalos aí? Eu já vi que ele parte do zero. Legal. E aí, qual é esse ponto aqui, né? Qual é a abertura? Qual é o φ, né? Desculpa. Qual é o φ0 nesse ponto aí? Para descobrir isso, uma maneira bacana de fazer é ver qual é a equação que eu tenho, como é que fica essa equação da reta aí
no plano YZ. Ou seja, qual é a curva que eu tenho quando o x vale zero? A curva que eu tenho quando o x vale zero vai ficar z igual a raiz de y ao quadrado. Isso é z igual a módulo de y. Estou pegando só a parte positiva aqui do y. Então vai ficar uma curva ali, né? Que é justamente a z igual a y. Que eu sei que é uma reta que tem uma função, que tem uma propriedade específica, né? Que é a nossa função de identidade. Bacana? Isso significa o quê? Que qualquer valor de y é o mesmo valor de z. Lembrando que esse ρ, né, é um ângulo que aparece aqui. Legal. Ou seja, ele vai até esse ponto, até o ponto onde ele vai da reta. Olha aqui, ó. Ele vai da reta, ele vai desse nosso eixo z até essa reta que tem o z igual a y. Ou seja, até a bissetriz, até a metade, até uma abertura de 45 graus. Bacana? A gente sabe que aqui o coeficiente angular vale 1, e se o coeficiente angular vale 1, né, é porque o ângulo formado ali é o ângulo que dá a tangente igual a 1. Nesse caso, o ângulo agudo que tem isso é o 45. Então, o φ vai de 0 até π sobre 4. Bacana. Esse é o π. E aí, esse é o φ. Como é que a gente descobre, então, como varia esse ρ? Olha que interessante. Aí eu tenho aqui, certo? O ρ vai ser justamente, ó, ele vai daqui até chegar no raio dessa nossa esfera. Bacana. Analisando como varia aí esse nosso ρ, eu sei que ele vai justamente ir do zero até o raio da nossa esfera. Do zero até o 1. Certo? Ficou ruim ali, ó. Como é que eu vi que é de 0 até 1? Porque ele tem que percorrer tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui. Ou seja, ele vai do zero até chegar nessa parte que, fazendo a curva aqui, né? É sempre igual a 1. Porque essa parte aqui, né? Essa calota, é uma calota que pertence à esfera que tem o centro na origem mesmo, né? Então, isso aí é o raio, e o raio valendo 1. Legal. Agora, só colocar aqui a minha integral. Tanto faz agora qual ordem, porque são todos constantes, né? Eu vou botar o ρ primeiro, mas era 1, no... Tanto faz a ordem, cara. Eu vou botar assim porque eu quero. Vou colocar com um π no final. Com θ no final. 0 a 2π, porque eu estou olhando para o θ. Depois eu vou olhar para o φ. 0 π sobre 4. Agora eu vou olhar para o ρ. 0 a 1. Aí eu vou olhar aqui, ó. Aqui eu tenho z. Como é que é o z nas coordenadas esféricas? Rho cosseno de φ. Vezes essa relaçãozinha aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, que eu sei que vale 1. Nesse negócio? 1. Aí isso aqui é 1 ao cubo. Beleza? Então vai dar o próprio 1. Vezes, olha aí, como que é o jacobiano nas coordenadas esféricas? Isso vai dar ρ ao quadrado seno de φ. E isso aí, na ordem que eu coloquei aqui, de φ, de ρ, né? Desculpa, de ρ, de φ, de θ. Legal? Se eu quisesse, eu poderia substituir cada uma desses negócios aqui. Ó, colocando o x no lugar, colocando ρ, seno φ, cosseno θ. Aqui, o y, pá, o z, tal. Ia ficar, se eu coloco ali, eu já sei que esse seno θ, cosseno θ, né, os dois ao quadrado, ia dar 1. Então ia ficar só o ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. E aqui já tem um ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ. Eu ia colocar esse ρ em evidência, né? Tirar aqui da raiz, né? Coloquei ali 1, que já é o valor do nosso raio ali. Mas na verdade o que vai ficar ali é o ρ. Certo? Ρ. Compreende? Colocando aqui no lugar do x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, essas nossas equações, que a gente vai ver se essas nossas
essa forma de escrever o x, o y, o z, o que vai ficar ali é o ρ. Ó. Deixa eu mostrar. No lugar do x, ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, vezes cosseno ao quadrado de θ. Mais o y, ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, agora seno ao quadrado de θ. E o z, que é o ρ ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de φ. Bacana? Posso colocar aqui, ó, o ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ, ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ, em evidência. Vai ficar ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ, vezes cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, mais ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. Cosseno ao quadrado de φ. Aí, ó, eu sei que isso aqui vai dar 1. Bacana? Aí eu posso colocar o ρ em evidência, ρ ao quadrado, isso vai dar o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco. Porque eu sei que vale 1 também, né? Então isso vai dar ρ ao quadrado. Fazendo ali, ó, como é que é 3 meios, né? Aí é isso aqui elevado a 3 meios que vai dar o ρ ao cubo. Fiquei emocionado, coloquei ali no lugar do ρ simplesmente o 1. E não é assim. Bacana? Entendeu? Só substituí ele e coloquei no lugar. Legal. Aí, quiser pausa aí, volta o vídeo, entende? Isso aqui que eu fiz é o que vai ficar dentro desse radicando aqui, tá? Legal. Agora, então, o i igual de 0 a 2π, 0 a π sobre 4, 0 a 1. Aí, ó, ρ ao cubo, ρ ao quadrado, ρ à sexta. Aí aqui, ó, vai ficar cosseno de φ, seno de φ, dρ, dφ, dθ. Legal. Começando com o φ, aqui vai ficar uma primitiva para esse ρ à sexta, é o ρ à sétima sobre 7, não é isso? 0, 2π, 0, π sobre 4, vai ficar então, lembrando que aqui eu tenho esse 14 sobre π. 14 sobre π, 14 sobre π. Então vai ficar ρ à sétima sobre 7 vezes cosseno de φ, seno de φ, de 0 a 1 dφ dθ. Legal. Fazendo isso aí agora, né? Quando puser o 0 vai ficar 0, quando puser o 1 vai ficar 1 sobre 7, vou passar o 7 para fora, vai cortar o 14 com 7, vai ficar 2. Então, ó, 2 sobre π vezes integral de 0 a π, integral de 0 a π sobre 4, de cosseno de φ, seno de φ, dφ dθ. Simples. Substituição, né? Se eu quisesse também, poderia usar uma relação trigonométrica, porque eu só tenho cosseno de φ vezes seno de φ, isso é igual a seno de 2φ sobre 2. Mas não vou fazer isso. Vou só fazer assim. Isso aqui, ó, 2π, integral de 0 a 2. Eu posso considerar que a primitiva é o seno de φ, entende? Aí eu derivei ali, isso então ia ficar antes seno ao quadrado de φ dividido por 2, entende? Porque aqui eu tenho, usando a regra da cadeia, aqui eu derivei a de fora e aqui eu tenho a derivada da de dentro, entende? Sobre 2 porque não tem 2 aqui para poder cortar. Legal. E agora de 0 a π sobre 4 dθ. Ótimo. Posso cortar esse 2 com 2, tá vendo? 2 com 2. Então, ó, i igual a 1 sobre π. Aí aqui, ó, colocando 0 vai dar 0, entende? Colocando o π sobre 4, vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Isso ao quadrado vai ficar 2 sobre 4. Vou cortar ali o 2 com 2. Vai ficar então, ó, integral de 0 a 2π de 1 sobre 2 dθ.
Não é isso? Raiz de 2 sobre 2, 2 sobre 4, cortou. Agora, simples, então vai ficar 1 sobre π vezes 1 sobre 2 vezes θ indo de 0 a 2π, colocando 0 vai dar 0, colocando o 2π, eu vou cortar o 2π de cima com 2π de baixo, e isso dá 1. Bacana? Viram? Bem simples. A gente só ficou grande, cara. Mas o processo em si é básico. Olhei, fiz o esboço. Depois que eu fiz o esboço, fiz a mudança de variável. Por quê? Percebi que eu tenho superfícies curvas, e nisso aí, mano, ou vai ser cilíndrica ou vai ser esférica. A cartesiana vai aparecer as raízes, os negócios esquisitos. Já pensou, cara? Se eu quisesse escrever essa parte aqui em função de x e y, eu tenho que botar esse negócio pra cá, e ficar raiz de 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, aí eu tenho que ver outros intervalos ali pro x, pro y, vai ficar um negócio meio louco. Então tem que transformando, não posso esquecer do jacobiano, e de substituir isso aí dentro do meu integrando, certo? Substituí ali direto, botei 1, fiquei emocionado. Mas aí depois percebi que estava esquecendo um negócio importante, que era colocar no lugar do x, do y e do z, obviamente, as variáveis que eu substituí por x, y e z. Legal. Aí, não esquecendo do nosso jacobiano, elemento muito importante. Fazendo isso aí, só conta, aí daqui para baixo é cálculo 1, certo? Simples, chegamos ali no final, deu 1. Resposta padrão na engenharia, né? 0,1. Legal? Pessoal, essa foi a nossa questão 4. Teve qualquer dúvida, volta no vídeo e tal, me manda mensagem, fica tranquilo, coloca aí nos comentários e tal. Beleza? Na próxima aula, veremos a quinta e última questão dessa AP, dessa prova, que caiu no segundo semestre do ano passado, 2020, do cálculo 4 do CEDERJ. Bacana? Um abraço e até a próxima.